Olá, espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciar a nossa disciplina de sistemas digitais. A disciplina de sistemas digitais faz um bom tempo que não roda em nenhum dos cursos do PCT, né? Acho que eu não sei exatamente, mas creio que a última vez que ela deu ar de sua graça foi há quase 10 anos atrás. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o conteúdo, né, da disciplina, e livro, enfim, toda aquela prática que nós já conhecemos sobre, que nós já temos numa disciplina. Além disso, a gente tem que explicar como é que vai funcionar a metodologia. Por quê? Porque a disciplina ela foi feita em formato de tutoria. Atualmente vocês são 6 alunos, e a gente não tem aquela obrigatoriedade de estar em sala de aula regularmente, como acontece nas disciplinas regulares. Então, uma parte da aula de hoje é para explicar para vocês como é que vai funcionar essa questão da disciplina em formato de tutoria. Só um momentinho, enquanto eu projeto aqui os meus slides, tá? Então, hoje, né, a gente vai falar um pouco dos objetivos, que é o quê? Vocês já fazem, já conhecem a prima irmã dos sistemas digitais, que é a eletrônica analógica. Então, vocês já sabem manipular circuitos, né, fazer apenas pequenos projetos, tudo isso, né, envolvendo a eletrônica analógica. Então, o objetivo geral da disciplina é apresentar para vocês a eletrônica digital. Só que quando a gente fala em eletrônica digital, e isso podem perceber no andar da disciplina em alguns livros, a gente tem a gente tem que fazer a seguinte separação. A gente, quando se fala em eletrônica digital, se fala na produção apenas dos circuitos, tá? Mas aqui, né, nós estamos falando dos sistemas digitais. Então, envolve um pouquinho de sinal, envolve um pouquinho de amostragem, envolve um pouquinho, e basicamente, né, lógico, um pouquinho não, mas boa parte, de circuitos lógicos. Sim, senhores, aquela lógica que vocês aprenderam lá nas primeiras aulas, né, espero eu, de programação, que é quando o professor ele mostra a linguagem de máquina, que é o 0 e 1, e vocês lá iam com uma tabela verdade, um mapa de Carnot. A gente vai rever tudo isso. Se alguém nunca viu na sua aula de programação, a gente vai ver tudo isso, relembrar, né, na verdade. E aí você tinha lá uma resposta àquela combinação de zeros e uns, tá? Isso aqui nós chamamos de circuitos lógicos combinatórios. Então, um dos objetivos da disciplina é apresentar para os senhores os conceitos básicos e as técnicas de análise de circuitos lógicos combinatórios e como eles podem ser aplicados em problemas de engenharia. Aí vocês vão pensar, mas é só engenharia da computação? Não, engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, e às vezes a lógica combinacional ela serve para também você criar outras maneiras de entender um problema utilizando a lógica digital. Apresentar os blocos funcionais, né, desses circuitos combinatórios, suas características e formas de utilização. Né? Então, vocês já conhecem alguns circuitos pelo nome, entendem o que eles fazem, mas muitas das vezes vocês não sabem como eles são representados visualmente. Né? Todo mundo pode já ter ouvido falar em registradores, multiplexadores, demultiplexadores. Então, esses blocos a gente precisa apresentar para os senhores. Desenvolver pequenos projetos com base nesses blocos, né, e também introduzir a vocês a metodologia de projeto estruturado. E, por fim, estudo da linguagem de descrição de hardware, que é a linguagem HDL, né, como uma ferramenta para simulação de circuitos digitais. Então, né, nós temos esses 4 objetivos aí macros para a disciplina. Então, a ementa, né, ela conta com a introdução,
logicamente, né, os sistemas numéricos, que é, né, uma das bases, né, dos circuitos digitais, a descrição dos nossos circuitos lógicos, circuitos combinacionais, circuitos aritméticos, multiplexadores, decodificadores, os circuitos sequenciais, que os mais conhecidos são os flip-flops, e contadores e registradores, além de outros circuitos, né? Por exemplo, alguém já deve ter ouvido falar no circuito somador. Existe também o circuito somador lá na lógica, tá? Então, a gente vai apresentar o equivalente dele aqui nos circuitos digitais. As aulas, que é o que mais interessa para os senhores, elas serão no formato híbrido, tá? Como é que vai ser esse formato híbrido, né, jovens? Como vai ser, tá? Como a gente tem 60 horas e apenas um terço delas precisa ser em sala de aula, a opção para se fazer isso é as aulas híbridas. Então, como é que vai funcionar? A gente vai ter aulas teóricas, essas aulas, como a de hoje, essas aulas vão ser online, tá? Então, ou gravadas ou ao vivo, a gente vai definir isso ao longo da disciplina. Depois a gente vai ter atividades práticas, é interessante, por isso também o número limitado de vagas para disciplina, porque eu só tenho 6 módulos para a gente poder fazer uma prática dentro do laboratório de sinais. E atividades práticas, tá? Porque atividade prática, gente, não é somente sentar, né, e ficar manipulando um equipamento. Atividade prática também se trata de simulação, né? Como vocês têm lá, um dos objetivos de vocês é apresentar, é fazer projetos. Então, uma das práticas, né, são as simulações através do MATLAB ou do Proteus, e eu estava vendo na preparação da disciplina que existem outros softwares frees aí que fazem também essa, esse estudo de circuitos digitais, tá? Então, a gente pode usar mais do que além do Proteus e do MATLAB, tá? E aí seria interessante usar o MATLAB, por quê? Porque a gente entraria numa ferramenta que pode ser útil para as outras disciplinas, né? Como que seria o Simulink, né? Então, o Simulink ele é interessante para os senhores que estão fazendo aí até sistemas de controle, máquinas elétricas. É possível fazer outros experimentos, né, em outras áreas a partir desse app chamado Simulink que tem dentro do MATLAB, tá? E quando ocorrerá os nossos encontros, tá? Como os senhores têm horários diversificados, a gente vai precisar definir, tá? A minha proposta seria as sextas-feiras pela manhã, mas parece que tem colegas que têm aula, né, pela manhã, né? Então, a gente vai ter que pensar quando essas práticas, né, ocorrerão, né? Então, apesar de vocês serem 6 alunos, né, nós já usamos MATLAB em uma outra disciplina. Se todo mundo tiver computador, a gente consegue fazer a prática dentro do laboratório de sinais. Só precisamos definir os dias, tá? A prática de MATLAB nesse caso, né? Quem não lembra é só fazer sua conta lá no MATLAB, né? E lá a gente começa a trabalhar. O problema de fazer no laboratório talvez seja a internet que não é muito confiável, mas não há impedimento, tá? A assiduidade vai ser cobrada. Um momentinho. A assiduidade vai ser cobrada, né? Os senhores sabem que agora eu estou nesta fase da minha vida, tá? E aí, cobrada tanto para assistir essas aulas teóricas, quanto, né, obviamente, na entrega dos trabalhos. Então, a assiduidade vai ser medida, né, pela visualização da aula gravada, tá? E é uma das outras coisas que a gente vai fazer, que são aulas gravadas, tá? Dificilmente eu vou aqui fazer uma aula ao vivo, tá? Uma aula síncrona, que é o termo correto.
E as avaliações serão relatórios realizados durante as atividades práticas. Então, é uma disciplina que vocês não vão ter prova, tá? Um exemplo de avaliação. Eu pego o prazo para vocês. Olha, eu quero que você resolva esse circuito aqui combinacional e me apresente a simulação dele no software da sua preferência. Aí você vai lá, você vai resolver à mão, tá? É importante que você resolva à mão. E aí você vai e procede para simulação. Aí você avalia, escreve, né, os resultados que você encontrou e entrega a atividade, tá certo? A nota final será a média das atividades entregues. Como é que vai funcionar isso? Normalmente a gente passa 3 provas para vocês e uma substitutiva, tá? Mas, assim, como aqui é uma disciplina de atividade prática, a gente pode ter o seguinte: eu passei, por exemplo, 5 atividades, todo mundo entregou. Então, eu vou pegar essas 5 atividades e vou dividir por 50. Né? Cada atividade dessa vai valer 10 pontos e eu vou dividir por 50. E aí eu vou pegar a média, né, que vai ser 10, obviamente. Opa, desculpa, refazendo. Cada atividade vai valer 10 pontos, e aí eu vou dividir por 5, tá? Então, a média vai ser 10, eu vou repetir 10 lá no SIGA em cada uma das avaliações, já que o SIGA só me permite que eu tenha 3 provas lá cadastradas. Ah, professora, mas eu entreguei 4 atividades apenas. Mas eu vou dividir pelas 5 que eu passei. Então, você vai ficar lá com média 8. Então, eu vou dividir 8 em cada atividade, tá? Caso, assim, vocês não concordem com esse tipo de avaliação, a gente conversa lá no laboratório sobre como a gente pode ajustar isso, ok? Bom, e falando das práticas, né, a gente falou aqui do uso dos softwares do MATLAB, né, do Proteus, mas também tem o próprio Tinkercad, que já é comum na rotina de alguns dos senhores, né? Que é a simulação lá utilizando aquela interface que é fornecida pela Autodesk, tá? Também dá para fazer, o interessante lá é que o circuito integrado ele vem na forma de CI, né? O circuito lógico ele vem na forma de CI, que também contribui, né, para que vocês identifiquem o tipo de material com que vocês estão lidando. Outra prática que a gente vai fazer é utilizar esse módulo. Né? Nós temos 6 módulos, como esse aqui que eu estou mostrando. Só um momentinho. Como esse aqui que eu estou mostrando. E aí, como vocês são 6, então por isso a limitação de vagas, cada um vai ter o seu módulo para trabalhar. Tá? Eu vou mandar a descrição do módulo, tá? Até para vocês darem uma olhada, uma avaliação prévia. Tá? E aí ele vai mostrar como é que cada partezinha desse módulo, no que ela contribui aí para os ensaios de eletrônica digital básica. E o nosso livro vai ser o livro de sistemas digitais do TOT. Um momentinho aqui. Não, não é isso. Só um instante. Aqui. É o livro do TOT. Tá? Então, é o livro de sistemas digitais, princípios e aplicações. Eu já depositei esse livro lá no sistema para vocês. Né? Ele está em inglês, mas eu creio que você acha outras versões dele mais antigas em português, tá? Mas é o livro base da nossa disciplina, tá? Claro que eu posso utilizar, mesclar outros, né? Mas a gente vai ter ele sempre como base. Creio eu que na biblioteca física tenha exemplares desse livro, tá? Se tiver, ele deve ser a 9ª ou a 8ª edição e ele tem a capa branca, tá? Serve também, tá? Eu só coloquei lá. Aí, gente, a gente está entrando numa era dentro do curso que é o seguinte: tem muito material em português, não vou mentir. Mas o melhor material ele vai estar em língua inglesa, tá? Inclusive, isso a gente vai ver aqui nos nossos slides, tá? O melhor material vai estar em língua inglesa.
Vocês não são obrigados, né, a saber inglês, mas assim, eu recomendo, né, que vocês não tomem isso como um obstáculo para estudar, tá? Isso aí não vai interferir no estudo de vocês, ok? E aquilo que você não entender, ok, procura tirar dúvida, não tem problema, tá? Então, o livro é o livro do Totti. Existem outros livros de eletrônica, tá? De digital, que estão na nossa biblioteca virtual, tá? Então, a gente tem o livro de eletrônica digital, Teoria Laboratório, a gente tem o Floyd, tá? Que são de sistemas digitais, e a gente tem o Varrid, que é Sistemas Digitais, Projeto de Otimização e HDLs também. Todos esses você acha lá, virtual, na biblioteca da UFOP. Isso vocês já sabem entrar, né? Então, a gente não precisa mais ensinar, tá? Então, acho que esse é o último slide, deixa eu ver. Então, dessa parte da apresentação da disciplina, era o que eu tinha para falar para vocês. Se vocês discordarem de qualquer coisa, a gente conversa lá na sala de aula, tá? Então, vamos seguir para a nossa primeira unidade, tá ok? Ai, pera lá. Então, bom, o livro, né, que eu acabei de mostrar, ele é da editora Pearson, tá ok? Né, que é uma editora bem famosinha aí e produz muitos livros de engenharia muito bons, tá? Então, alguns livros, gente, eles fornecem um material para aplicação da aula, que são os slides, tá? Eu poderia fazer os meus slides aqui, mas até por uma questão de dar uma complementação melhor para a disciplina, eu optei por usar o slide do livro, tá? Então, tá aqui, no caso, eu estou usando o slide da 11ª edição, né, do TOT, tá ok? Aqui, né? Então, a estética toda vai ser utilizando o slide do TOT, tá? Então, o que que a gente vai ver nesse primeiro capítulo, tá? As representações analógicas e digitais e como a informação é representada utilizando dois estados. Vantagens e desvantagens das técnicas analógicas e digitais, né, especialmente observando os conversores analógico-digitais e digitais analógicos. Características básicas dos sistemas das numerações binárias, tá? Então, como é que a gente converte números binários em equivalentes decimais, tá? Ou o contrário, tá? Identificar, né, sinais digitais típicos e os diagramas de tempo, né? Como eles são representados de forma temporal. E as diferenças entre transmissão paralela e transmissão serial. A maior a computação digital e as suas funções, então, propriedades de memória, e distinguir entre microcomputadores, microprocessadores e microcontroladores. É uma coisa até interessante falar, porque a gente faz, né? Existe dentro do estudo de sistemas digitais, a gente tem esses elementos, circuitos lógicos, microcomputadores, microprocessadores e microcontroladores. Se a gente fosse estudar tudo numa disciplina só, a gente levaria em torno, seria uma disciplina de pelo menos um ano. Então, por isso que as universidades, elas dividem, né, esses tópicos em duas disciplinas distintas. Ou inicialmente é oferecido eletrônica digital ou sistemas digitais, e mais à frente, quando o aluno já tem outro background, né, adicionou outras ferramentas à sua, como eu posso falar, a sua estrutura estudantil,
aí a gente oferece a disciplina de microprocessadores e microcontroladores, tá? Que é uma disciplina que hoje em dia ela tem dado um certo bafafá, porque como hoje tudo é muito, muito digital, muito virtual, hoje se questiona o ensino de microprocessadores, porque parece ser ultrapassado, mas é isso, né? Na minha opinião, repito novamente, eu acho que não é tão problemático. Acho que para entendimento, assim, é interessante a pessoa, né, o aluno que deseja prosseguir nessa área estudar microprocessadores, já que nós temos um microcontrolador aí que tem um quase intuitivo, que é o caso do Arduino, que nos permite, né, fazer uma série de, de estudos, né? De estudos aí, sem necessidade de conhecer e entender a fundo como ele funciona. Bom, a apresentação ela é dividida em áreas, tá? Então, a gente vai ter o grupo 1, que são as representações analógicas e digitais, que é como a informação é representada usando dois estados, as vantagens e desvantagens das técnicas digitais e analógicas, conversões analógico para digital e digital para analógico. E o grupo 2 vai tratar das características básicas dos sistemas binários, conversão de binários em decimais ou equivalentes, identificação dos sinais digitais típicos e diagramas de tempo. E o grupo 3, a diferença entre transmissão paralela e serial, né? Computação digital e suas funções, propriedades de memória, distinção entre os microprocessadores e microcontroladores e todos os outros micros, tá? Então, está dividido em 3 partes. E aí, vamos começar, né? Então, tudo que a gente conhece hoje, né, em termos de telecomunicação, em termos de comunicação, né, porque ainda até mesmo hoje uma linha telefônica, ela é um sistema digital. A gente já não tem mais linhas telefônicas, aquele telefone mesmo fixo, que a gente chama, hoje ele não é mais um emaranhado de cabos com uma central, né, cheia de fiozinhos, né, que fica, né, numa caixa no meio da rua, e lá o pessoal da empresa de telefonia, quando tinha algum problema, ia lá e mexia nos fios, naquela bagunça toda, e colocava ou seu telefone mudo, ou ele botava ele para funcionar, tá? Então, hoje, até mesmo esse tipo, né, de linha telefônica, ela é um digital, tá? E tudo isso inicia lá com a invenção do telégrafo, tá? O que era o telégrafo, né? O telégrafo, né, assim, de forma pictórica, ele é essa representação aqui, ó, né, de um dispositivo onde você ia colocando, né, dando movimento, e esse dispositivo eletromagnético aqui, ele ia, né, escrevendo uma mensagem, né, codificada para alguém. Foi muito usado durante a Segunda Guerra, tá? Então, o circuito, né, de um telégrafo é basicamente uma bateria, né, aqui com a sua referência, uma chave, que é essa nossa alavanca aqui que a gente faz o código, as linhas, né, que era a linha, os postes, a linha de transmissão, que é o telégrafo, e o dispositivo eletromagnético aqui representado, né, por esta bobina, tá? Então, isso aqui, gente, tá, já um início, né? A gente pode chamar de uma ideia primitiva do que era um sistema digital. Por quê? Porque o telégrafo ele escreve mensagens utilizando pontos e traços, tá? Então, que é chamado de código Morse, tá? Então, usando apenas pontos e traços, eram transmitidas mensagens, né, para longas e curtas distâncias, né, utilizando isso para representar essa informação. E muita informação secreta foi escrita, né, e representada aí
por apenas pontos e linhas do código Morse. Deixa eu ver aqui, para quem nunca viu, né, como é o código Morse, né? Vocês são tão jovens quanto eu, deixa eu procurar aqui um exemplo de mensagem de código Morse. Só um momento. Então, deixa eu tirar um pouquinho a apresentação para mostrar para vocês aqui como é que é o código Morse. Então, aqui, ó, para quem nunca viu o que é o código Morse, né? O código Morse é essa representação aqui, ó. Então, imagina, né, naquele tempo ler, né, uma mensagem escrita dessa forma, né? Então, existiam os tradutores dentro dos grandes quartéis generais, né, dos headquarters lá na Europa durante a Segunda Guerra, que liam, né, que traduziam o que essas mensagens queriam dizer, né? Eu não sei, né, mas bom, só o contexto da época poderia explicar, mas isso aqui é uma forma de representação digital, gente. Primitiva, analógica, mas ainda já era uma ideia de representação digital, tá? Então, tudo nasce aí com a invenção do telégrafo, tá? E os sistemas de comunicação, de uma forma geral, eles nascem, né, com a invenção do telégrafo. Então, vamos retornar aqui para a nossa, como é que se diz? Para a nossa apresentação mesmo, tá? Ah, eu não sei se os senhores perceberam, né? O nosso slide está em inglês, tá? Então, só repetindo, eu estou usando os slides que são oferecidos juntos com o livro, tá ok? Então, vai ser muito comum a gente, se eu não falei isso, eu estou repetindo novamente, tá? Não ache engraçado, mas eu estou gravando às 5h30 da manhã, tá? Então, eu ainda posso estar meio zonza de sono, tá ok? E aí eu posso estar divagando, até porque eu estou sozinha dentro da sala, tá? Então, tudo nasce ali, voltando, né, a história do nosso bom e velho telégrafo. Então, continuando, né, o sinal elétrico ele pode ser on, né, ligado, ou off, que é desligado todas as vezes, né? Então, isso já é agora no mundo moderno, onde a gente relaciona um sistema digital usando sinais elétricos que podem e representam os códigos, vamos colocar inicialmente assim, representam o código 1 e 0. Então, se eu colocar no contexto do telégrafo, eu poderia representar uma mensagem, se a eletrônica digital existisse, no formato de uns e zeros, no agrupamento de uns e zeros, e escrever qualquer palavra que me viesse à cabeça, tá? Bom, outra coisa importante são os diagramas de tempo, tá, gente? Assim como todo sinal, né, quando a gente está estudando lá em PDS, né, todo sinal a gente, né, tinha uma forma de representar. Se o sinal é senoidal, você representa por uma senoide. Se ele é uma rampa, lá é aquela nossa reta, como se fosse uma função afim. Então, aqui também a gente consegue representar os nossos estados, né? Gravem bem essa palavra, estados, utilizando, através de gráficos também. A gente consegue ver isso utilizando gráficos, tá? Então, os gráficos vão ser o quê? Vão ser os pulsos, tá? Pulsos que vão indicar, aqui os nossos bons e velhos pulsos, né? Que vão indicar qual é o estado e
quando, né, em que instante de tempo esse estado mudou. Então, se a gente tomar lá em consideração o nosso telégrafo, quando eu aperto a chave, né, eu sempre vou estar no estágio 1, que é alto, tá? Sempre vou estar no estágio 1. E isso representa o que para lá na saída do meu código? Significa o traço, tá? Então, fazendo uma correlação, deixa eu ver aqui, né? Deixa eu só escrever aqui para vocês que é melhor. Opa, deixa eu voltar. Gente, eu estou destreinada de Meet, tá? Então, deixa eu escrever aqui a caneta, vamos voltar lá para o nosso, aqui, gráfico. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, né, para ver se fica claro, tá? Então, se o meu dash, né, seria o meu estado lógico 1, e o meu dot, que é o ponto, seria o meu estado 0, tá? Então, como ele representou aqui, né, ele não está representando apenas, né, os estados, né, porque assim, não é 0, tá, gente? Aqui também ele seria 1. Voltar. Aqui ele também seria 1 porque ele está no nível alto. Qual é a diferença desse nível onde eu tenho traço para onde eu tenho ponto? É a largura do pulso, tá? Então, o tempo, né, que eu pressiono lá, né, a minha alavanca, né, se eu pressionar por um tempo maior, eu vou escrever um traço. Se eu pressionar por um tempo pequeno, eu vou escrever um ponto. E aqui, ó, onde é o nível baixo, que a gente chama, né, nível baixo, que é o nosso 0, que é quando eu não estou com a alavanca pressionada, tá? E aí, né, só para equalizar, a gente tem aqui o nível alto, que nesse caso aqui muda pelo tempo que eu permaneço com a minha alavanca apertada, ok? Bom, a gente consegue ver, né, esses sinais utilizando o osciloscópio, tá? Então, se a gente tiver, eu acho que tem alguns, né, dos experimentos lá do kit, ele não tem, né, uma tela de LCD, tá? Mas a gente poderia acoplar a saída, né, no nosso módulo lá, um osciloscópio e ver como são esses sinais, tá? Então, né, que é só um exemplo, o osciloscópio igualzinho do nosso laboratório, a gente tem um osciloscópio desse de 4 canais, tá? E aí a gente consegue ver, né, como é que eles estão representados, tá? Então, vamos agora falar do que interessa para a gente na engenharia, que são as quantidades, né, dos sistemas físicos, né? Então, todas as vezes, hoje, né, no mundo moderno, a gente utiliza muito o computador para realizar as nossas tarefas. Então, você está medindo lá um sistema e você quer analisar ele depois lá no seu Excel, né? Então, para isso, você tem que sair daquele mundo físico para o mundo digital, né? E para poder processar, logicamente, todos esses dados de uma forma aritmética, tá? E a gente já sabe que a gente pode representar qualquer quantidade de forma analógica, né? A gente viu isso, né? Essa turma aqui, ela já fez PDS, então a gente já viu que a gente consegue representar e também na forma digital. A representação analógica é uma variável contínua e proporcional ao seu indicador. Um exemplo é o som através do microfone causa uma mudança na tensão, tá? Um automóvel, né, o medidor, né, o velocímetro, né, muda conforme a minha velocidade vai mudando. E um termômetro de mercúrio varia conforme, né, a variação de temperatura no meio ambiente. Todos esses fenômenos, eles são analógicos. Por quê? Porque essa mudança não muda abruptamente, né? Ela vai contínua, diminuir a velocidade, aumentar a velocidade, a gente vê quando esses estados eles mudam,
de forma contínua. Você vai ter pontos suficientes para observar isso. Então, vamos. Se a gente voltar lá para aquele gráfico lá do aqui do osciloscópio, a gente vai ver que a mudança ela é repentina. Então, de repente, eu estou no nível alto e de repente eu passo para o nível baixo. Não tem um valor intermediário entre dois níveis altos. Né? Em que momento esse nível voltou a subir novamente? Então, na medição analógica, a gente consegue perceber essa mudança aí de forma contínua. Tá? É isso que, no fim das contas, a gente quer falar. Tá? Vamos ler, tá? Então, em 1875, o Bell, né, imaginou o seguinte, que a mudança na sua voz, então, era uma variável contínua, né? A gente já sabe que o sinal de voz, ele é contínuo. E quando enviado no fio, né, a mudança, né, da energia do som, né, chegaria lá no final, tá? Então, o que que ele imaginou, né? Ele enviava a voz dele, essa voz passava por uma série de fios e ela chegava lá do outro lado, né, com uma energia, mas ao mesmo tempo tinha uma mudança ali, tá? Então, quem fazia isso, né, quem fazia e faz até hoje é o microfone, tá, gente? Então, o microfone, ele converte a energia do som da nossa voz em uma tensão analógica. Então, se a gente for lá olhar para a parte de sensores, né, e atuadores, o nosso microfone ele é o sensor. Ele sente a nossa voz e converte, né, num sinal elétrico, tá? E aí esse sinal elétrico é processado pelos circuitos analógicos e digitais, tá? Então, o que acontece com a nossa voz, né, o sinal de voz típico, tem esse formato aqui, tá? Então, que são, né, as nossas modulações vocais, tá? Então, é isso hoje, né? O Bell, ele inventou isso. Então, a gente vai utilizar muito aqui sistema de comunicação, porque foi assim, é a área onde isso é mais perceptível, tá? Né? A contribuição do sistema digital em outras áreas, ela é importante, mas, assim, a eletrônica digital, ela revolucionou mesmo a nossa forma de se comunicar. A representação digital, ela utiliza, né, variáveis em passos discretos, ou como a gente chama de estados, tá? Eu prefiro chamar dessa forma, ok? Eu prefiro chamar de estados, tá? Ou de níveis, tá? Em alguns livros a gente chama nível alto, nível baixo, mudou de estado, tá? Bom, então, como é que funciona, né, isso, né? Um exemplo é a passagem de tempo, né? Então, num relógio digital, a passagem de tempo, ela é mostrada no intervalo de 1 minuto, tá? Então, isso aí significa que eu estou mudando de estado de 1 minuto. A mudança de temperatura mostrada em um termômetro digital, ela vai mudar, né, a cada variação, a cada mudança de pelo menos 1 grau. E o que é um sistema digital? Enfim, o sistema digital já vai ser a combinação de valores manipulados, todos representados em formato digital, tá? Então, você pega, né, o seu dado analógico, realiza operações nele e mostra, né, a sua representação no formato digital. E aí você combina todas essas representações para formar um sistema digital. O sistema analógico é o semelhante ao sistema digital, só que utilizando, né, variáveis na forma analógica.
isso que os senhores já fazem no laboratório de eletrônica, no laboratório de circuitos elétricos, é combinar dispositivos às suas respectivas saídas, que são analógicas, e entregar uma saída analógica. Vantagens do sistema digital são fácil design, são adequados para o armazenamento de informação, precisão e exatidão, mas são possíveis de ser mantida, né? Bem mais fáceis de ser mantida. Operação programável, menos eles sofrem menos com ruídos, tá? E fácil fabricação em circuitos integrados. Mas, né, existem limites, né? Bom, a natureza, ele vai aqui descer tudo, tá? Então, como a gente está no mundo que tudo é analógico, né? Tudo é analógico que eu falo no sentido, não entenda o mundo vivência, né? No mundo a gente tem o quê? Todas as nossas variáveis são físicas, elas são analógicas, tá? Então, elas requerem um outro procedimento antes de virarem digital, que são os processos de conversão. E nisso a gente gasta algum tempo, né? E energia, que eu falo energia no sentido mesmo de energia para conversão, no sentido da energia física, né? Então, converter uma variável física no sinal elétrico, a gente precisa, né, converter esse sinal analógico na forma digital, processar a informação digital e converter a saída digital de volta à forma analógica no mundo real. Agora, nesse momento, a gente está fazendo isso. Vocês estão ouvindo a minha voz, os ruídos que estão no meu entorno, eu ligar e desligar o meu ar-condicionado, tudo isso está gerando ruído. O que o meu computador, o meu microfone vai fazer? Ele vai sentir todas essas ondas sonoras, certo? Que são ondas mecânicas e, portanto, analógicas, tá? Vão converter, né? O meu microfone vai enviar um sinal analógico para um circuito aqui interno ao meu computador e ele vai converter esse sinal analógico na forma digital e vai processar essa informação digital, né? Vai converter tudo isso aí provavelmente em zeros e uns naqueles nossos estados e vai passar por outro circuito no computador de vocês, onde vocês vão ouvir, né, na caixa de som, né, na placa de som, né, caixa de som. Na placa de som do computador de vocês vai sair lá a minha voz, né, não tão original como estou falando aqui, sozinha, mas vai sair lá uma informação clara o suficiente para os senhores, né? Então, o sistema digital é a combinação de dispositivos projetados para manipular informações lógicas ou quantidades físicas representadas na forma digital. Essas quantidades podem ser somente valores discretos, zeros e uns. O sistema analógico manipula essas quantidades e representa ela nas formas analógicas. Então, as quantidades podem variar sobre uma faixa contínua, ou seja, variar sobre o tempo. E aí, alguns exemplos, né, de um típico circuito digital mais componentes analógicos, tá? Então, eu tive esse celular, tá, gente? Era um celular muito bom, foi um dos celulares que mais durou na minha mão, o Motorola V3. Então, aqui ele mostra, né, o nosso celular abertinho, tá? Onde você vê o teclado, né, que são os dispositivos de entrada, né? O microfone bem aqui, que vai, né, sentir, né, a onda sonora. Aqui todos os meus circuitos de processamento. Esse celular já tinha câmera, tá? Não tão potente como a de hoje, mas para o tempo dele era a câmera, né? Os botões de volume estão aqui, ó, eram do ladinho, né, como é hoje ainda. A nossa tela de LCD e o nosso alto-falante, tá? Então, aqui, ó, você tem todo um processamento de circuitos digitais que está dentro dessa plaquinha aqui, que está em cinza. E aqui, né, todos os meus dispositivos de entrada e de saída, tá? Então, tudo isso aí é uma bela combinação de dispositivos analógicos e digitais.
Aqui um outro exemplo é o sistema de regulação de temperatura, tá? Usando uma conversão analógico-digital. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, né? Então, a gente tem aqui, né, um trocador de calor, né, ou qualquer outro dispositivo que precisa ter a sua temperatura controlada. Dentro desse dispositivo, temos um sensor, né, que vai sentir a mudança de temperatura ou a variação de temperatura, que é um sinal analógico, e vai enviar esse sinal analógico para um conversor analógico digital. Esse sinal ele vai ser processado, né, por um processador digital, e ele vai fazer o quê? Ele vai converter, né, essa esse ele vai processar essa informação e devolver ela, né, como uma informação digital para que ela sofra a conversão, né? Que no caso aqui seria a tensão. Então ele vai digitalizar, né, o valor, né? O meu sensor ele entrega uma saída de tensão, tá? Tensão analógica que é processada e que me fornece essa mesma saída de tensão já no meio digital. Então, quando passar no meio digital, ela vai o quê? Enviar uma informação analógica para o meu controlador, para o meu atuador, que vai fazer o quê? Vai abrir uma válvula, por exemplo, para jogar água dentro dela, tá? Dentro desse espaço aí controlado, ou qualquer outro líquido refrigerante para que a temperatura entre em equilíbrio. Do outro lado, né, como eu já processei meu dado digital, eu posso que mandar isso para um visor, né? Então aqui eu tenho uma entrada, né, também, que é uma entrada, né, que está mostrando para o usuário a temperatura na forma digital. E aí eu posso diminuir ou alterar essa temperatura. Isso também é uma forma de controle, porque quando eu altero a temperatura, eu pego, né, envio essa informação lá de forma analógica para que talvez uma válvula lá controlada faça sua ação de abrir, né, ou fechar para colocar essa temperatura no meu equilíbrio desejado, tá? Então, essa daqui é uma outra forma da gente olhar um sistema digital, tá? Quais são as razões principais para a mudança, né, para a tecnologia digital? Além de serem fáceis de projetar, fáceis de armazenar, melhor precisão, as operações podem ser programadas, eles sofrem menos efeitos do ruído, tem mais circuitos digitais, podem ser colocados no mesmo circuito integrado. Então, qual é a desvantagem que a gente tem da analógica? Lá na analógica, você cria um circuito, né? E ali está o espaço de existência dele. Você não tem como criar para você criar um outro circuito semelhante, você vai ter que o quê? Montar a mesma circuitaria ou em outra protoboard, ou você vai ter que ter uma protoboard maior. No caso dos nossos circuitos digitais, isso não acontece, tá? Por quê? Porque a gente pode colocar no mesmo CI vários circuitos digitais. Na verdade, vários não. Alguns milhares, centenas de milhares e milhões de circuitos digitais em um chip de semicondutor, tá? Então, os avanços em tecnologia em sistemas digitais, eles vão continuar conforme, né, surjam as inovações em termos de material, em termos de processamento, em termos de, enfim, tudo que influencia aí na construção de um dispositivo integrado. Deixa eu ver com quanto tempo nós estamos. Não chegamos ainda na metade. Tá, tem mais um tempinho de aula. Vamos lá, continuar. Ok, então,
Então, para entender o sistema digital, a gente precisa aprender, né, a falar com ele, né? Então, todas as vezes que a gente vai para um lugar estranho, a gente precisa, né, aprender a falar a língua daquele local estrangeiro, né? Então, vocês estão saindo, né, do país chamado eletrônica analógica para o país chamado eletrônica digital. E lá eles têm uma forma de se comunicar, né? Ou seja, eles têm códigos, que são, né, os códigos decimais, binários, octal e hexadecimal, que nós chamamos de sistemas numéricos, tá? O sistema decimal, ele usa a base 10, tá? Então, ele é representado pelo número 10 por símbolos 10. O sistema hexadecimal são os símbolos, os 16 são a forma de representação dos símbolos. Então, a base dele é o 16. O octal tem como base 8. Então, os símbolos são utilizando o número 8. O binário, né, são os símbolos de base 2, ok? Então, vamos começar pelo sistema decimal, que é o sistema de base 10, tá? Então, você pode representar 10 símbolos com esse sistema, tá? Que são os números de 0 a 9. Então, se você contar de 0 a 9, vai dar 10. Cada um desses números nós chamamos de dígito, tá? Então, se eu quiser representar o dígito 1, eu vou ter uma forma lá na linguagem decimal. Se eu quiser representar o número 6, eu vou ter uma forma, tá? Então, um número, por exemplo, um número, ele pode ser representado por uma combinação de, de números 10 numa elevada potência, onde essa potência aqui, tá, senhores, representa a posição do bit, tá? Depois a gente vai falar aqui do bit, tá? Ou, melhor dizendo, a posição do dígito, tá? Então, por exemplo, o número 2745, ele é representado por 10 à terceira, 10 ao quadrado, 10 a potência 1 e 10 elevado a zero, tá ok? Aí a gente tem aqui um ponto decimal e aqui nós temos, né, nesse caso aqui, ele quer representar o número 2745,2214. Então, esses números aqui, depois do ponto decimal, eles vão ser elevados a potências negativas. Dentro dessa representação, é muito comum, e a gente vai precisar até para alguns tipos de circuitos, é reconhecer o dígito mais significativo e o dígito menos significativo, tá? Então, a gente, né, utiliza esses dígitos, às vezes, para trazer uma informação dentro de um circuito digital, tá ok? Então, todas as vezes que eu quiser, no decimal, escrever um número, eu vou verificar quantos bits, tá? Quantos bits tem a minha informação, tá certo? Reconhecer onde está o meu dígito mais significativo, o menos significativo, e depois processar a informação em base 10, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz no sistema decimal, tá? Então, opa, tá? A contagem no sistema decimal, ela vai, né? Ela inicia no zero, né? Aqui, como vocês podem ver, vai aqui no 19, aí continua no 20, assim por diante, chegou no 102, 103. Então, você pode aí representar os números nessa forma, tá? Então, você vai. Aqui é a contagem, tá, gente? Então, é a contagem decimal, tá? É diferente de uma representação numérica que a gente aprende lá na matemática, tá? Que é a contagem sequencial. Aqui é a contagem decimal. O sistema binário, você só tem dois números. Então, né?
ela empresta ao circuito eletrônico somente 2 níveis de tensão diferentes, tá? Como é que a gente pode entender isso? A gente viu lá os nossos diagramas temporais, né? Então, por exemplo, aquele lá do bit, lá do nosso telégrafo, eu posso representar como sendo a tensão 0 e a tensão, por exemplo, 3 volts, tá? Isso aqui são 2 níveis de tensão diferentes. Pode ser negativo? Pode também. A gente poderia ter, claro que não no mesmo gráfico, obviamente, a gente poderia ter aqui o menos 3, o 3, desculpa, e para cá o outro estado em menos 3, tá? Então, é muito semelhante ao decimal, tá, gente? A gente identifica, né? A gente vê o número que a gente quer obter, tá? Nesse caso aqui, ó, gente, o nosso número é aqui, ó. Esse aqui é o nosso número, tá? Representado em código binário. E aí a gente quer converter esse número em número decimal, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse processamento? A gente vai ver um capítulo só sobre códigos digitais, tá, gente? É o próximo capítulo, tá? Eu vou ver se eu ainda mando essa semana, tá? Semana que vem já, para que a terceira aula da gente seja já uma aula prática, tá ok? Então, a gente vai ter aqui, para converter, você vai utilizar, né, as potências de 2, tá? A base 2 é elevada a uma determinada potência. Então, você vai identificar o dígito mais significativo, o menos significativo, e fazer, né, essa conta em formato decrescente, a depender do número de bits que vocês vão ter. O número de bits, gente, pode ser a contagem, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esses 4 números aqui, significa que eu tenho 4 bits, tá? Se eu pegar esses 3 números aqui, significa que o meu sistema, o meu circuito digital, ele lê 3 bits, né? Se for um circuito maior, vamos dizer aqui, todo mundo é uma informação, seria 7 bits, tá certo? Então, a forma também, a quantidade de bits, a gente vai definir mais lá na frente, que vai ser a capacidade de recepção do meu dado, do meu valor digital pelo circuito combinacional, tá? Então, está aqui a nossa contagem binária, tá? Como é que acontece? Então, para um sistema de 4 bits, tá? Nesse caso aqui, ó, 4 bits, eu vou ter, por exemplo, que o número 0 vai ser 0, 0, 0, 0, que equivale ao zero decimal. O número 1, quem vai mudar? É o dígito menos significativo, que é o 1, tá? Então, né, os meus bits aqui estão representados, né, em 4 bits para informar o número 1. E aqui em cima são os pesos, tá certo? É os pesos que mostram, né, qual vai ser o equivalente binário desse número. Então, sempre o que está acontecendo aqui, nesses 16 números aqui, quem é que está mudando? Né? Inicialmente, é o bit menos significativo. Claro que, obviamente, né, a gente vai ter aqui outras mudanças, né, porque é uma combinação, aí, né, para montar esse número binário dentro dessa forma de se comunicar em 4 bits, tá? Isso a gente vai ver mais lá na frente. Isso aqui a gente só está apresentando para vocês esses sistemas, tá? Bom, os sistemas analógicos, eles são convertidos, né, para o meio digital através das amostras, né? Nós já vimos em outros momentos, né, o que é a amostragem. Opa, desculpa aqui. A amostragem, tá? E a gente precisa tomar cuidado com a amostragem, né, que é pegar essas amostras do meu sinal analógico em intervalos regulares. A amostragem pode ser entendida como um intervalo regular para você obter uma amostra do sinal analógico, tá? E aí a gente tem que observar que isso vai depender do quê? Da máxima taxa de mudança do meu sinal analógico. Aí vocês têm que lembrar lá
do teorema da amostragem, que a frequência de amostragem não pode ser, tem que ser um pouco maior do que a frequência do próprio sinal, tá? Então, um exemplo aqui é a temperatura do ar, que é uma quantidade analógica. Então, ela foi adquirida aqui de forma analógica, né? Nessa parte da linha, e aí foram feitas o quê? Amostragens para discretizar os dados. Então, essas amostragens são feitas como? A cada 1 segundo. A cada hora, né? No caso aqui. Então, a cada hora, né, ele marca, ele discretizou o dado. Então, não interessa o que aconteceu no meio. Para ele, como ele estabeleceu que a cada hora é o intervalo de amostragem dele, então, daquele sinal analógico, ele pega uma amostra em cada horário. Tá? A representação típica em 2 estados, que é aquilo que eu mostrei até anteriormente, que eu falo em alto, estado baixo, tá? Que é o high low, tá? Então, as tensões mais elevadas, elas são representadas, né, pelo número 1, e as baixas são representadas pelo número 0, tá? Então, como é que acontece? Se o meu sistema é um sistema de 5 volts, então o dígito 1, em código binário, vai se referir à minha tensão máxima, que é os 5 volts. Se eu estiver na tensão 0, eu vou me referir a esse valor como o número binário 0, tá? Então, a gente diz que esse nível aqui é o high, e esse nível aqui é o low, tá? Que é outra maneira de falar, né, no de representações digitais. E o que acontece no meio, tá? Então, existem tensões que nós não usamos. De 2 até 0,8 volts, nós não usamos. Então, isso para a gente não são tensões válidas, tá? Então, a gente normalmente tem sistemas em 5 volts, 3 volts, 1 volt. 1 volt não vai ter, né? 5 e 3, tá? Então, nessa faixa aqui, de 5 até 2 volts, a gente encontra circuitos integrados que atendem essas especificações, onde o nível alto de alimentação é entre 2 e 5 volts, tá? Só um momentinho. Ok. Dispositivos que têm apenas 2 estágios. Lâmpadas, você liga ou desliga. Diodo, conduz ou não conduz. Relé, está energizado ou não. Transistor, está em saturação ou em corte. As células fotovoltaicas é iluminada ou sombreada, tá? E o osciloscópio, né, e os analisadores lógicos, eles são usados para produzir os diagramas de tempo, tá? Então, os diagramas de tempo mostram a tensão versus o tempo, tá? Então, todos aqueles diagramas que a gente já viu anteriormente, a gente vai registrar aqui que é a tensão e o tempo. E depois a gente codifica em nível alto e nível baixo, né? Se tiver no 0 volt, é 0. Se tiver no 4 volts, é 1. E assim a gente vai representando, né, o nosso sinal digital. Circuitos digitais, eles produzem e respondem a valores de tensões pré-definidos, né? O termo circuito lógico, ele é usado, né, de forma flexível, tá? Então, então, vamos observar o seguinte: eu tenho um circuito digital que tem uma tensão de entrada VI e uma tensão de saída V0, tá? E aí eles respondem, né, de formas binárias a essa saída, tá? Não na sua tensão atual. Então, é aquilo que eu venho falando. Se o meu nível está baixo, é 0 volts, mas eu vou responder com 0 binário. Se o meu nível está alto, eu vou responder com o meu 5 volts, tá?
né, que é o caso da minha tensão de entrada. E a minha tensão de saída vai ser 4 volts. Então, 0, né, 4 volts está alto, né, no caso, desse caso aqui, a minha saída registrou um nível alto, e logo em seguida o nível baixo, tá? Então, outro caso é, você tem uma entrada de meio volt, né, até 3,7 volts. E a sua saída vai variar de 4 volts até 0 volts, tá? Então, tanto a entrada como a saída, elas podem ficar variando, né, nesse entre níveis altos e níveis baixos, tá? Deixa eu observar, gente, pelo andar da hora, tá ok? Deixa eu ver quanto falta aqui. Tá, vamos continuar, já está quase acabando, tá? E aí a gente encerra a unidade 1 hoje. Tá? Então, a gente tem, né, os modos de transmissão. Então, a transmissão paralela, tá, gente? Todos os bits de números binários são transmitidos simultaneamente, tá? Então, internamente, a gente precisa que o nosso meio de transmissão ele tenha, né, uma linha separada para cada bit. Isso acontece com a nossa impressora, tá? Então, quem mexe aí com o computador há bastante tempo, lembra do cabo paralelo da impressora, tá? Então, para eu transmitir, né, uma mensagem para que fosse impressa pelo computador, né, eu ia, né, pegar meu cabo paralelo, conectava e, se você fosse abrir, você ia ver que aquele cabo ele tem vários fiozinhos. Então, aquele cabo ali, aqueles fiozinhos são os caminhos por onde cada bit flui, tá? Na transmissão serial, cada bit no número binário é transmitido em um intervalo de tempo, tá? Então, usando ainda o mesmo sistema de impressão, você pode mandar sua mensagem pelo computador, né, com código, ela vai esperar um tempinho e vai mandar, né, outra mensagem com outro código para a sua impressora. A transmissão paralela, ela é mais rápida, porém, ela requer mais o quê? Trajetos para que os bits fluam. A transmissão serial, ela é mais lenta, mas ela requer apenas um único cabo para que você transmita a mensagem. Memórias, né? São circuitos que retêm uma resposta momentaneamente, a uma entrada momentânea, né? E a memória é importante por quê? Porque ela vai fornecer meios de armazenar os números binários temporariamente ou permanentemente, tá? Então, o que pode acontecer é, quando eu passo um sinal digital pelo meu circuito que não tem memória, ele entrega, tá? E elementos com memória, né? Circuito com memória, você vai pegar a mesma informação e ele vai reter essa informação por mais tempo, tá? Então, o que a gente considera elementos com memória? São elementos magnéticos, que são os antigos HDs, tá? Então, os HDs, eles têm, né, são dispositivos magnéticos, sistemas óticos, tá? E circuitos de latching eletrônico, tá? A gente também vai ver esse circuito aqui. Já o computador é o sistema com hardware que performa, né, que desempenha as operações aritméticas, manipula os dados e toma decisões, tá? Então, ele realiza as operações baseadas em instruções na forma de programas em alta velocidade com alto grau de precisão. As partes principais de um computador são, né, as unidades de entrada, que são que processam as instruções dentro da memória, as unidades de memória, que armazenam os dados, e as unidades de controle, que vão interpretar esses dados, e as unidades de lógica e aritmética, que vão fazer os cálculos para que a decisão seja tomada, tá? E, por fim, as unidades de saída, que apresentam a informação para o operador ou processo, tá? Então, esse aqui é o circuito básico, né, o diagrama de blocos básicos de um computador, tá, digital,
Então, aqui, né, aqueles nomes antigos que a gente nem fala mais hoje, né, a CPU, a memória, o controle, né, estão todos aí dentro, né, desse diagrama de bloco, onde a CPU vai ser a combinação da unidade de controle com a unidade de lógica e aritmética. Os tipos de computadores são microcomputador, que é esse que nós temos, né? Os mini computadores, que são mais workstations, os mainframes e o microcontrolador, desde que especificado para aplicações, para algumas aplicações, eles podem ser dedicados ou embarcados, né? Exemplo, no seu celular, os controladores, o microcontrolador ele é embarcado, tá? Então, na placa, eu tenho meus sensores, meus atuadores, todos aqui embarcados. Lá no Arduino, ele é dedicado. Então, a gente programa ele para que ele se dedique a uma determinada atividade ou processo. Então, eles são usados em manufatura de processos de manufatura, ignição, né, de carros, tá? Ignição de sistemas, sistemas de airbag e outras aplicações, tá? As funções básicas dos subsistemas digitais, né, de um telefone ou de outras aplicações são controladas por um microcomputador completo e embarcado no telefone, tá? Então, todo mundo está aqui embarcado no telefone, tá? Quando você, por exemplo, um outro exemplo é quando você tira uma foto e o telefone converte o brilho, né, individual no seu em código binário e outras, né, e o brilho, o ajuste lá, o filtro que você usa no Instagram. Então, aquilo tudo é convertido em código binários e ele é armazenado na memória na forma de uma matriz, né? Então, em linhas e colunas, tá? Então, o que, que a câmera faz? Ela pega, mede, né, o brilho, né, com pixels e armazena. A memória armazena os pixels, né? E o display o LCD, ele exibe, né? Isso aí que são também uma matriz, né? Então, a imagem mostrada no LCD é o processo reverso da imagem armazenada na memória. Isso é muito tranquilo de entender, sabe como? Porque, por exemplo, quando a gente vai programar o LCD, que a gente usa lá nas aplicações de microcontroladores, você vê que ele é uma matriz, né? Ele é uma matriz 2 por 16, né? Então, todas as informações que vêm lá do microcontrolador, eu consigo exibir naquela matriz, tá? Quando você fala no telefone, o seu sinal de voz é convertido num sinal digital, né? E isso, né? Os sinais eles são separados e roteados para locais, né? Específicos por meio de multiplexadores e demultiplexadores, tá? É um outro tipo de circuito que a gente vai estudar. Existem muitas necessidades no mundo digital, né? Que a tecnologia ela pode ainda atuar, tá? Opa, voltei aqui, tá? E um dos objetivos, né? Por fim, a gente vai ser capaz, né, de utilizar isso para, né, tentar cada vez mais entender essas tecnologias modernas. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Então, a gente encerra a nossa primeira unidade, tem aí em torno de 1h20 de aula, já tem bastante coisa. Não é interessante a gente ficar fazendo aulas muito longas, né, a não ser quando necessário, tá? E aí, na próxima semana, eu vou mandar uma outra aula teórica para vocês, que é a aula de conversão de códigos binários. Então, a gente vai aprender como fazer essa conversão, né? E na terceira aula, a gente já vai fazer uma atividade prática. Eu também vou mandar a apostila do módulo prático, né? Do módulo didático lá que a gente mostrou, do XD 101. E aí vocês vão, deem uma olhada, uma lida, né? Tem uma teoria lá interessante, que é ter uma teoria mais rápida na hora de fazer os experimentos. E aí a gente vai fazer algum desses experimentos lá no kit, tá? Então, fiquem bem e até a próxima.